saxofone ali, o Não, violão. não. O sax está aqui porque eu estava praticando. É essa coisinha que eu pus atrás, o biombo. Ah, o Mas não violão, funcionou. tá certo. A Aroeira cortou o cabelo. Tá curtinho o seu cabelo? O cabelo de... Cortei. Olha, vocês estão vendo lá atrás o cartaz do Roberto Carlos que eu fiz, do filme o Não. 200 km por hora? Cadê o uma vez cartaz? você mostrou, né? Aqui, ó. Olha, que legal! Deixa eu ver. E essa aqui é uma TV Predicta, daquelas dos anos 50. Onde é que está o cartaz? Ali atrás, né? O cartaz está aqui, ó. É. Que bacana. Aquele filme do Roberto. Eu fiz 2 cartazes para 2 filmes do Roberto Carlos, a 300 km por hora. O Roberto. Eu desenhei todo, esse aqui eu desenhei todo. E o Diamante Deus. Cor-de-Rosa eu fiz com o Ziraldo, com o estúdio dele, quer dizer, tinha muito mais desenho do Ziraldo. Essa arte de fazer cartaz de filme é tradicionalíssima, né? Tão bonita. Maravilhosa, né? Pena que Maravilhosa. acabou, né? Que acabou um pouco. Era teatro, depois continuou no cinema. Teatro a gente às vezes ainda faz, ainda tem uma programação visual, ainda tem uma coisa. Mas não tem mais dinheiro para teatro, então. Não tem. Deixa eu só, dá licença, deixa eu só fazer uma coisa. Pessoal, a gente já está ao vivo aqui, mas eles não sabem. Não conta para ninguém, tá? Escuta, mas... Falando em teatro, só para pegar a deixa, falando em teatro... Estão chegando, está perto demais. Fechei essa semana, estreio dia 17 de setembro, em São Paulo, no Teatro FAAP, a peça Reféns, de autoria de Miguel Paiva, com Erson Capri, Rômulo Estrela, direção de Moacir Chaves, produção de Priscila Prade. Olha só, estreia em São Paulo? Estreia em São Paulo. Maravilha. Estreia em São Paulo. Fechadinho. Quando que vai estrear, Miguel? Dia 17 de setembro. Nosso Miguel é o nosso bardo aí, teatrólogo. Você está num momento luminoso, hein, Miguel? Está com um livro para ser lançado. Livro, tá bom. peça. Tá bom, porque tem uma maneira de você ser feliz nisso, é quando você dissocia o trabalho do dinheiro. Aí você vai ser feliz, entendeu? Porque você aí não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado, entendeu? Então, você trabalha. Ganhar dinheiro é outra coisa. Isso aí é secundário. É uma coincidência de contingências que fazem... É alinhamento de planetas. Mas olha, essa peça certamente vai ser um sucesso e você vai ganhar muito dinheiro e a gente vai ter na sua casa aí para você fazer como é que chama, o Aroeira? Bebida livre? Como é que é? Um free? Boca livre. Boca livre. Para todos nós, para o público, todo mundo convidado aí. Bom, queridos, Aroeira, Miguel Paiva, vamos começar o nosso Távola Quadrada de Carnaval. Hoje é Carnaval. Hoje é a Terça-feira Gorda. Terça-feira Gorda. Por que chama Terça-feira Gorda? Também não sei por que chama Terça-feira Gorda. Você que sabe tudo. Mardi Gras. Em francês é Mardi Gras. Por quê? Deixa eu consultar aqui o Google enquanto você fala. Vai. Aroeira, está com você a bola, querido. Está comigo? Eu comecei a ver os sinais do Carnaval já há 2 ou 3 semanas. Eu toco no domingo e aí desço de Uber ali pela Presidente Vargas e comecei a ver que os blocos que aqui no Rio começam logo depois do Réveillon, os blocos começam, que estavam grandes blocos de policiais vestidos de preto, batalhão de choque, mas assim, cada um com 50, 60, 200, às vezes. Eu vi um muito grande, parecia que as ideias iam dividir. E isso vi nos 2 domingos que antecederam o Carnaval. E soube, pelo meu filho, por outras pessoas, que os blocos noturnos, os blocos da madrugada, que são uma coisa fantástica aqui do Rio, não são exatamente autorizados, mas desfilam. Nenhum deles está conseguindo desfilar. Os caras, provavelmente com gente infiltrada, né, assim que sabem onde deslocam os batalhões que dispersam qualquer começo de aglomeração. Então, nós temos o Carnaval do protesto e temos o Carnaval da repressão. O Carnaval mais solto, o Carnaval que não é exatamente o espetáculo, que, de certa forma, é o Carnaval que os pastores estão execrando nas TVs deles, dizendo que é o Carnaval do xixi na parede, da fornicação, o Carnaval da bagunça, da confusão. Mais um combate ideológico, né? Esse Carnaval, o divertido mesmo, para valer, está sendo reprimido de verdade. Antes até do Carnaval, a polícia foi em alguns diretores e maestros de bloco, lavrando autos e exigindo deles o comportamento X ou Y.
E agora nós temos o protesto total na avenida. Já que o carnaval não autorizado não pode, o carnaval autorizado chutou o pau da barraca. Curioso isso, Oro. Você tinha falado na semana passada que nunca tinha visto tanto policiamento no entorno dos blocos. E a gente está acompanhando isso no Brasil, realmente uma coisa nesse momento, né? Uma repressão para o carnaval espontâneo, mais popular, e uma verbalização, digamos assim, da insatisfação com o governo nos desfiles que são os desfiles mais cinematográficos, da televisão e tudo mais. Miguel, você achou a significação da Eu achei. Dizem que é uma festa baseada na Páscoa, né? Enfim, são aquela relação da Semana Santa com o Carnaval. É Sexta-feira Gorda, porque antecede a Quarta-feira de Cinzas, e parece que era um dia que se comia muita panqueca, se comia muita coisa gordurosa. Essa é a explicação. Vem da expressão em francês. Europeu. Em Nova Orleans é o Mardi Gras, que é uma festa muito celebrada em Nova Orleans também, com a tradição francesa, onde se come muita comida gordurosa, aquelas coisas todas, entendeu? É uma extravagância, né? Aqui a terça-feira gorda também se come muito, mas... Aqui a terça-feira ficou um pouco assim vaga, né? Porque, na realidade, os desfiles acontecem desde quinta em São Paulo, aí domingo e segunda no Rio, e terça-feira ficou aquele dia meio vago. Antigamente tinha muito baile de clube, o Monte Líbano fazia o baile nas terças-feiras, Copacabana Palace, Municipal, não sei isso também acho que diminuiu bastante. Caiu muito. O Rio de Janeiro, há uns 20 anos atrás, não tinha carnaval de rua mais. Tinha o desfile das escolas de samba e os bailes, os grandes bailes. Carnaval de rua, você tinha que ir para a Bahia, entendeu? Aí, de repente, voltou o carnaval de rua ao Rio de Janeiro, e hoje o carnaval de rua de São Paulo é maior do que o do Rio de Janeiro. Mas então, me falaram que o carnaval do subúrbio uma transformação nesse carnaval, entendeu? O carnaval do subúrbio ainda tem muito, eu acho, das festas antigas. Tem outras estruturas. Os clubes, os blocos, isso já é outro tipo de coisa. O blocão é um fenômeno da classe média carioca. Esse big blocão, esse gigantesco, surgiu nos bairros de Zona Sul, em geral, e aí mas trouxe o carnaval de volta. E é um negócio fascinante, mas é também um negócio interessante, porque você vê a classe média se divertindo pra caramba, e um enorme bloco de gente vendendo coisas, tentando sobreviver, correndo. De manhã cedo eles começam a se organizar na porta dos supermercados para comprar cerveja. Mas bateu alguma crise também nos ambulantes, porque o pessoal está sem dinheiro, a gente está numa crise econômica. Várias matérias, eu dei várias matérias durante essa semana dos ambulantes reclamando. Falou, pô, estou aqui, mas ninguém está comprando nada. Mas olha, fala, então aqui eles têm ido. E, assim, a família inteira, cara, é um impressionante. A família toda, a avó, as crianças, a mãe, o pai, todo mundo trabalhando no mutirão, organizando as coisas, levando os carrinhos, dividindo para onde vai, para onde... Então, quando eu vejo alguém falando, detesto carnaval, eu falo assim, olha, carnaval é uma festa muito complexa. Você não pode dizer uma bobagem dessa sem se penitenciar. Como às vezes perguntam para mim assim, você gosta de criança? Eu falo, gente, mas como assim? Você gosta de criança? Como é que eu não Isso é por causa de uma mania nova que o mundo tem. Tem uma coisa nova acontecendo no mundo que é assim, as coisas sem crianças. Isso é assunto para um outro dia. Mas essa pergunta é antiga, né? Aquela coisa assim, tipo, você quer ter filho, né? Você gosta de criança? Mas se você levar o pé da letra, como se você... Pô, como assim vou ter restrição a um ser humano? Né? Que criança é um sujeito. De um famoso comediante americano nos anos 20 do século passado, chamado W.C. Fields, que era um cara da pior qualidade, um ótimo humorista. Ele era um comediante extraordinário. Ele dizia, quem não gosta de cachorro e criança não pode ser mal de todo. Nossa, ele detestava. Um dia um filho dele apareceu depois de anos, um filho que ele nem conhecia, bateu na casa dele em Hollywood, e ele ficou sabendo que era o filho dele. Ele disse assim para a empregada, manda entrar, bota na cozinha, dá um hambúrguer para ele, dá um jeito para ele voltar. Que essas histórias do Miguel são isso é um esquete, claro. É um esquete de comédia que o W.C. Fields fazia. Mas tá na biografia dele, entendeu? O pior é que pode ser absoluta verdade. Ele tinha uma coisa na casa dele. Eles são malucos.
Ele instalou Os americanos cultuam gente esquisita. Aquele P.T. Barnum, por exemplo, que é um canalha, tem até filmes sobre ele, né? O cara que aprisionou animais pelo mundo inteiro, o inventor do circo empresa. Ele instalou na casa dele um sistema de som, de microfone de alto-falante, no caminho que levava até a casa dele. Aí os convidados chegavam na casa dele... O P.T. Barnum ou o C. Fields? O W.C. Fields. Aí as pessoas começavam, porque ele era um escroto, entendeu? As pessoas começavam a falar mal dele na entrada de casa, ele respondia no microfone, e no alto-falante, no caminho, as pessoas ouviam: ah, é? Você acha que eu sou um filho da puta? Então pode voltar para casa, não venha na minha festa. As pessoas... E continuavam a ir nas festas dele. Isso exatamente, mostra, assim mesmo mostra muito da sociedade americana. Gente, deixa eu... Esses relatos são saborosos, né? Acho que quando a gente tem isso organizado também num volume... Miguel, você está falando... De repente a gente pode lançar os bastidores de Hollywood. Porque assim, isso define personalidade. O Rui Castro sabe todas. O Rui Castro Essa coisa deles gostarem de gente esquisita e meio canalha é interessante, porque parece assim, o vendedor é um pouco esse personagem. É o vendedor que montou a América, o cara que vende, mesmo que você não queira comprar. Quando você olhou, levou seu dinheiro e deixou umas caixas de algumas coisas que você jamais vai usar. Isso é uma coisa que eles gostam mesmo. Tem uma história que eu me lembrei agora, essa realmente eu não posso dizer se é... Porque o físico César Lattes era conhecido por ser bastante doidão, assim, tal, né? Tem umas histórias dele em Campinas, lá a gente ouvia. Aí tinha uma história que era assim, a empregada tinha ficado grávida, e aí a esposa do César Lattes chegou para ele e falou assim: querido, a empregada tá grávida. Ele falou assim: isso é problema seu. Não, mas ela, enfim, tá dizendo que vai ter que se afastar e tal, então isso é problema dela. Não, mas tá dizendo que o filho é seu. Isso é problema meu. Aí, mais uma daqueles casos. É a lógica, né? É a lógica. É que o cara é um físico, né? Como é que ele vai... Ele vai pela lógica, ele é cartesiano. Olha só, deixa eu ir para o bate-papo, gente. Eu fiz física, não é justo aqui, isso. Você sabe que o melhor jeito da gente, quando a gente tem dúvida com relação a algum conceito, alguma ideia, algum valor, é só falar que a gente está em dúvida que o pessoal do bate-papo vai lá e responde. Aqui a gente tem, terça-feira gorda, porque era o último dia para comer carne, churrasco. O Sérgio Neres... Antes da quaresma. O Neres está dizendo também: as ruas e as escolas de samba estão dando aula em praça pública a todos que ainda não perceberam que o Bolsonaro está nu. Que coisa horrorosa o Bolsonaro nu, né? Espero que vocês não desenhem o Bolsonaro nu. Não. Eu já fiz, eu acho. Eu também já fiz. Saudar vocês aqui, Sônia Mourão, Pim, Sildevan, e continuo indo na casa do Babacão. Falta do que fazer. Acho que ela está comentando aí algum relato aqui que me passou batido. Tânia Nadais: meu Rio de Janeiro deu uma aula de história na Marquês de Sapucaí esse ano. Vamos falar do carnaval, então? Diretamente do desfile da Sapucaí. Quem começa? Miguel, o que você viu? O que você achou? Eu não vi todo, vi algumas coisas ao vivo, outras coisas eu vi no dia seguinte. E o desfile da Mangueira, sem dúvida, foi um desfile de grande impacto, né? Um desfile linear que conta a história de Jesus Cristo. Quer dizer, então era uma coisa muito fácil de se entender, com analogias muito fortes da realidade, né? E com a coragem de botar o Jesus Cristo negro, mulher, gay, de todas as maneiras, dando essa ideia de universalidade da ideia de Jesus Cristo, entendeu? Foi muito forte, e eu não sei até que ponto o jurado vai ter sensibilidade para isso. Eu acho que, de uns anos para cá, os jurados têm tido bastante sensibilidade a um consenso, pelo menos, da força política que as escolas têm. Estou colocando as imagens aqui enquanto você vai falando. Tá? Tem o Jesus Cristo, esse que está aqui, exato, você está com a setinha, o Jesus Cristo negro, né, de cabelo pintado, que é uma coisa bem atual, né, uma realidade atualíssima. E os policiais do lado dele, né, dando porrada. E todo ferido, claro, enfim.
Você não sabe se são balas, são furos de bala, eu acho que são furos de Furo bala. de bala, tem furo de bala. Aqui esse Jesus alvejado também, né? Jesus alvejado. Cabelo descolorido, né? É tão sensacional, né? Essas influências. E eu achei muito bom esse ano não houve, nem sei se houve, mas não houve nenhuma tentativa que ficou sendo conhecida da igreja censurar as escolas porque está expondo Jesus Cristo desse jeito, entendeu? Isso foi muito bom. Eu fiquei pensando assim, o que essa turma do Bolsonaro estava achando desse desfile, quer dizer, que o desfile mostra um país completamente diferente e, ao mesmo tempo, consequência do que a gente está vivendo, mas um país que exala uma liberdade de expressão, exala uma criatividade, que é o que eles estão querendo terminar. Então, essa contradição entre um país que ainda é o Brasil, que ainda carrega isso tudo dentro de si, esbarrando com um governo que tenta acabar com isso tudo. Quer dizer, esse confronto tem um lado criativo muito forte, muito grande, que a gente está vendo. Parece que no dia seguinte também várias... A São Clemente, que a gente não viu, que foi a primeira do segundo dia, que a TV Globo não passou, não por causa do tema, mas porque é a primeira escola eles nunca transmitem, ia retransmitir no final do desfile. A São Clemente fez uma crítica aberta, direta ao Bolsonaro. Marcelo Adnet desfilou num carro representando o Bolsonaro, fazendo flexão, falando bobagem. Flexão de peito. Ele faz um Bolsonaro muito engraçado, entendeu? E isso tudo retoma um pouco a tradição da escola de samba. A escola de samba sempre foi extremamente crítica, né? Sempre contou histórias, sempre mexeu com esse... A gente lembra do Joãozinho 30 com Cristo coberto de saco de lixo, porque a igreja proibiu. Né? Então, isso não tem nem muito tempo. Lembrado do saudoso Joãozinho 30. Eu vi um outro lado. Eu vi um outro lado do primeiro dia dos desfiles, porque estava voltando para casa do Cais e parado no congestionamento ali pelas 5 horas da tarde, que eu não vi os desfiles. Eu vi os carros alegóricos de todas aquelas escolas, a maior parte deles já estava por ali. Ainda tinha alguns que subiam até. É impressionante ver aquilo de perto. A gente parado no congestionamento e vendo aquilo. A arte, a qualidade do trabalho artístico. Esse Cristo eu vi. Eu vi ele ali do lado. É furo de bala mesmo. E caiu o celular do Aroeira. Falou em Jesus Cristo, ó. Sensacional. Sangue de Cristo. Eu derrubei aqui porque o fio fica muito próximo da minha mão. E eu, mesmo não sendo italiano, gesticulo para falar. Mas, assim, e as favelas... Eu vi duas escolas usaram favela. Tem um cabo aqui, ó. Esse cabo aqui. Tá esse cabo aqui. Eu vi duas vezes duas favelas, duas escolas usaram. Uma delas, muito bem feito, a comunidade toda, muito bem montada. A qualidade gráfica daqueles carros, a qualidade visual, as esculturas, o trabalho de modelagem, é inacreditável. Para mim, isso mostra muito bem quem é o povo brasileiro. E, assim, de cara, aqui está definido. O que eles realizam no Carnaval é impressionante. O que eles realizam. E também aí lembro que eu tive uma conversa uma vez com um cara de uma das escolas, e eles falaram assim, é uma indústria importantíssima que funciona o ano inteiro. Ela já recomeça a funcionar no dia seguinte aos resultados do domingo, depois do desfile das campeãs já começa. Envolve uma parte enorme da comunidade no trabalho, na preparação. E eles fazem isso, além de receber e tudo mais, ser um negócio, eles fazem isso com o amor de quem está fazendo a coisa deles, né? Então, acho que são dois aspectos, e, de certa forma, eu acho que ainda o desfile ainda mesmo conspurcado pelas presenças das mídias e querendo forçar as coisas, as organizações, os grupos de apoiadores ainda é mais popular do que os blocos. Os blocos eu considero um fenômeno de classe média ainda, embora já esteja um pouco mais. E o carnaval da periferia, o carnaval do subúrbio, que é um carnaval que eu conheço pouquíssimo, mas sei que existe. Aí é outra coisa. E o bloco... é uma festa da alegria. Mas eu vi nos blocos, o pessoal não está alegre. A cara é de preocupação. Eu quero explorar esse aspecto na sequência aqui. Eu vou para o bate-papo, mas já vão pensando nessa questão. Quer dizer, a gente vê o Brasil tomado
pelo governo mais abjeto da nossa história, com as coisas que a gente fala aqui sempre, enfim, que a própria imprensa tradicional vem dizendo, em editoriais, etc. E o povo feliz nas ruas. O sorriso até aqui, quer dizer, não deixa de ser curioso, né? Que a gente esteja num momento desse. Tem um artigo também do psicanalista e dramaturgo Antônio Quiné. Eu quero ler um trecho aqui para vocês, mas vamos por partes, como diria Jack, o Estripador, vamos por partes aqui, porque tem o pessoal aqui do bate-papo. Pim está dizendo o seguinte, Pim, que é o perfil, né? Na década de 70, o barato era decifrar as letras. Chico Buarque, Milton Nascimento, Raul Seixas, Secos e Molhados, João Bosco e tantos mestres da metáfora. Está falando da cultura de maneira geral, não apenas do carnaval aqui, o Pim. Marcelo Souza, Araraquara, do jeito que a coisa está por aqui, Jesus não volta mais não. Verônica Vidal, Fábio, a primeira live que vi deles, há até um diálogo interno aqui, eu tenho que fazer a seleção na hora, no ato da leitura. Deane Esmeraldo está dizendo o seguinte, Conde, aqui em Fortaleza, na Avenida Francisco Sá, morreu por volta da meia-noite, vitimada por bala perdida, a jovem Cristiane, filha da Brincaste Cristiane Castro, do Maracatu Solar. Divulgue, por favor. Notícia muito triste. Muito triste. Tem notícias também espalhadas por aí de violência policial, etc., que se espalha também pelo carnaval. A despeito não, quer dizer, junto com essa onda de violência policial que a gente está sofrendo pelo Brasil. Mas aí eu vou passar para vocês para comentar. Só queria fazer um comentário sobre o bloco, né? Porque o bloco também virou uma indústria, né? O bloco de carnaval gigante da classe média, como o Aroeira está falando. Não que eu seja contra a classe média, ou claro, eu tenho uma outra visão disso, né? Virou marca. Ele funciona o ano inteiro também, né? O bloco, São Paulo, lá, enfim, preparação, samba, tudo mais. Isso funciona, fazem eventos durante o ano, é uma marca. E aí tem um outro detalhe também trazendo para vocês. Então, o contraste da alegria e da dor desse governo, né? E a felicidade do povo brasileiro nas ruas. E o outro lado as TVs abertas tiveram que driblar a transmissão do carnaval, porque praticamente todas as escolas criticavam o governo e criticavam o Bolsonaro. Eu me lembro de uma imagem com aquele palhaço do Bolsonaro, né, com a arminha na mão, e aí a Globo dando assim, né? Agora vocês estão vendo o palhaço, né? Tem um palhaço aqui, que não falaram Bolsonaro. Que a associação... Palhaço com faixa de presidente. É o palhaço com faixa de presidente. Entendeu? Tira o corpo fora e vai. Miguel Paiva. Eu estava querendo falar aqui sobre o negócio do bloco, né? Que tem o bloco de rua do Rio de Janeiro, que é uma tradição que veio desde o início do século passado, que tinha aqueles como é que chamava o bloco com os carros, né? Os carros desfilavam, tinha um nome. O entrudo. Entrudo. Não, mas tinha um outro nome também dos carros, as desfilavam, os carros pela Rio Branco, pela Cinelândia, conversíveis. Batalhas de confete e mais uma coisa que meu pai falava sempre. As mulheres iam em cima do carro, que o carro era conversível. Corso. Exatamente, era o corso. E aí isso era uma tradição de classe média, porque tinha que ter carro, as mulheres eram todas brancas, todas fantasiadas de bailarina, de odalisca, aquelas coisas. Entendeu? O bloco da Bola Preta surgiu justamente há muitos anos, mais ou menos perto dessa época, entendeu? Que virou um bloco popular de outro tipo de classe. Aí você via os negros, você via os pobres. Era o carnaval de rua que nasceu ali no centro do Rio de Janeiro, entendeu? E hoje existem os blocos das cantoras famosas, entendeu? Tem o bloco da Isa, tem o bloco da Preta, tem da Anitta, né? Da Cláudia Leite. Aí tem na Bahia da Cláudia Leite, tem não sei o quê. Aqui no Rio. Anitta, tem o bloco da Anitta. Esse é uma característica popular muito grande. Você vê 500 mil pessoas no centro do Rio pulando, e é povão mesmo. Aí é o povão, mais livre, leve e solto, indo festejar um carnaval gratuito, entendeu? Então, existem essas nuances dos blocos da origem do que o bloco é hoje. Eu não vejo assim, pelo menos assim, onde eu tenho passado, estou vendo assim, os blocos são estruturas de classe média, da Cláudia Leite, ela fez no Rio. No domingo atrasado, o bloco da Cláudia Leite estava no Rio de Janeiro.
é que ela faz uma parte, antes do carnaval, dessas pré-festas que tem, eles vão e correm o país. Depois concentra na sua, digamos assim, base, né, de operações, e aí faz os carnavais que eles têm já contratados por ano. Mas continuam sendo. Tanto é que tem a questão dos abadás na Bahia, assim por diante. O bloco é uma estrutura mais para a classe média. Aqueles assim, os bois e outras coisas, até o pessoal usa o nome boitolo e boi, mas os congados e outras coisas são da periferia, tem mais a ver com o carnaval dos escravos de antes. A gente vê tudo mistura no final, mas o interessante é que todos os 3 grupos de folias aqui caíram de pau neste governo. É raro se acontecer tudo ao mesmo, todos batendo no governo. As fantasias individuais, o Bloco Popular, as escolas de samba, todo mundo. Merecidamente. Eu fiz até uma charge sobre isso que vai sair amanhã, que eu acho bastante divertida, sobre essa crucificação do Bolsonaro. Falando em charge, vamos colocar as charges de vocês para a gente fazer aqui uma sequência da semana. Rapidinho, só para a gente fazer degustação aqui. Eu sempre gosto. Vocês gostam de fazer essa coisa da charge? Eu acho que vocês não gostam muito, não, viu? Acho que eu que gosto de fazer. Olha só, o Heleno aqui do Aroeiro, fazer o primeiro do Aroeiro aqui. O Heleno animado, né? Do Fodam-se, né? Que ele deu para o Congresso, é isso, né? Para o Congresso. Foda-se ao Congresso, conjuguei para o Fodam-se, porque ele está falando com a gente. O Heleno, que está aí, ele tem uma cara de que está derretendo, né? Aqui eu achei tão legal, porque é a metáfora da retroescavadeira com o tanque. O tanque também é escavadeira do episódio do Cid lá. Vamos falar do... Teve a continuação. Teve a suíte, né? A suíte está aqui, ó. Quem tem a retroescavadeira maior, né? É o Paulo Guedes que pilota essa. É o capital. Paulo Guedes. O Paulo Guedes pilota esse, é verdade. Pilota esse. Aqui, o Bolsonaro com a tragédia Pastelão. A torta se aproximando. Vontade, né? Aquele charge baseada no desejo. Aqui, é charge interativa. Charge interativa para brincar. As pessoas colam, né? E aqui você fez também uma suíte com o Bernie Sanders. A gente pode... parece que vai ser ele mesmo, né? Então, e é muito importante essa eleição para a gente e para o mundo como um todo. Essa é de hoje. Essa do Bozo aqui que tá linda. Essa aqui, infração. O cara sai sem cabeça, né? Infração gravíssima. Essa série da cabeça... A cabeça não está nivelada. Era com 20 anos aqui, gente. Eu sei, mas isso não é chato. Isso é piada de mau gosto. Sensacional. Bom, depois eu vou na sequência do Miguel, mas... E vamos continuar falando do Carnaval, mas hoje o Zé Dirceu publicou um artigo defendendo lá a atitude do Cid Gomes, uma coisa tão delicada e tal. Eu entrei nessa polêmica também, mas, enfim, a gente vai que vai e vamos tocando o barco. Vocês querem fazer alguma consideração a respeito desse processo aí? Quer dizer, do que aconteceu no Ceará, já são 70 mortes. Vocês querem entrar na roubada de comentário? Eu topo. Eu topo. Então, já que eu topei, eu começo aqui. Então, vamos escutar a Aroeira primeiro. Continuo com todas as minhas dúvidas em relação ao Cid, mas percebo, claro, o aspecto simbólico disso. Tenho medo dessas coisas, porque a bravata... Eu não gosto, nunca gostei a vida inteira, desde criança eu não gostava da bravata. Eu acho que essa coisa do heroísmo é perigosa de qualquer modo. Esses caras gostariam de um confronto, a ponto do exército ficar nervoso demais e intervir. Uma morte ali poderia precipitar coisas. Então, eu acho que a provocação deles... Eu acho que o Cid foi muito corajoso, intempestivo, como só os Gomes conseguem ser. E ganhou muito prestígio e virou um símbolo, especialmente no discurso do irmão dele, do Ciro. Virou um símbolo. Entendo o que ele fez, mas não é assim que a classe trabalhadora precisa se organizar. Ela tem mais a perder no caso de um confronto. Não é o cara de classe média que ousadamente vai lá e enfrenta a polícia e causa uma debacle do pouco que restava, digamos, e o exército... Quem vai pagar o pato disso é quem está na base. Então, respeito, entendo o prestígio, mas acho o seguinte, aquilo é uma chantagem absurda que tem que ser tratada não dessa forma, mas da forma jurídica. Eu acho que é o caminho... Eles estão matando gente lá para forçar o final da greve. Aroeira,
eu acho que é todo um caminho para a gente tentar fazer um novo ciclo de argumentação com relação à postura política da população brasileira, que tem associação com o Carnaval. Só vou dar 2 dados antes de passar para o Miguel, que é o seguinte: 170 pessoas já morreram desde daquele episódio fatídico ali do Cid Gomes e da Reta Escavadeira, enfim, e da polícia, dos amotinados, evidentemente. E ontem eu entrevistei um crítico literário, quer dizer, um escritor, um poeta, professor de literatura, tem uma visão diferente, mas talvez mais técnica até, do ponto de vista da narrativa que está sendo constituída no país. Ele chamou atenção para uma coisa: o Congresso não se manifestou em defesa do Cid Gomes. Muito curioso isso, quer dizer, um senador tomou 2 balas e você não teve Ninguém falou nada. Uma nota, um comunicado, uma nota de repúdio do Congresso, do Rodrigo Maia. Não vi isso realmente. Queria que o Miguel comentasse aí, enfim, sobre todos os olhares que ele pode imprimir. É verdade, isso é bastante grave, como foi bastante grave a visita do Moro ao Ceará e não fazer nenhuma observação sobre o comportamento dos PMs amotinados, entendeu? Ele, como ministro da Justiça, já que virou um caso jurídico, ele, como ministro da Justiça, tinha a obrigação moral e política de opinar, né? E ele não fez, com aquela cara de pastel que ele tem, e não falou nada. O Congresso não falar nada também. A outra coisa, a suspeita de quem organizou, quem estava por trás das máscaras dos PMs, quer dizer, esses PMs que organizaram o motim, lembra um pouco dos bombeiros aqui no Rio, quer dizer, essa tentativa de desestruturar, né, o poder nesse aspecto, entendeu? Não fornecendo nenhuma base nova, nenhuma ideologia nova, quer dizer, não é um ato revolucionário, é um ato de desordem, entendeu? Para desestruturar mesmo, principalmente no estado do Nordeste, entendeu? Que é ostensivamente contra o governo e se posiciona o tempo todo contra o governo, como é a Bahia, como é o Ceará, Maranhão, enfim. Então, isso tudo, a gente vai ver muito mais episódios parecidos com esse daqui para frente, se não houver uma atitude, de fato, das chamadas estruturas institucionais, né? O Supremo, o Congresso, principalmente o Congresso, porque eu acho que o Congresso precisa aparecer mais, o Congresso precisa mostrar ao que veio, entendeu? E não deixar que essa desestrutura tome conta do país, porque aí você perde a referência. Você vai acreditar em quê? Entendeu? O Congresso que está sendo atacado agora, exatamente, furiosamente, quer dizer, com manifestação de rua sendo organizada com a foto de generais, que é o detalhe mais perigoso ainda. Fala, Rueda. Parece que o Santos Cruz já se posicionou contra, né? Sim, se posicionou contra, mas, de qualquer maneira... Assim, tem o caso, ele almoçou com um deputado no dia, poucas horas antes do Cid Debaltino. Então, assim, a impressão que eu tenho é que eles, na verdade, eles estão autorizados pelo Poder Central para fazer isso. E eu acho que o aumento do número de mortes espetacular, impressionante aí que aconteceu no Ceará, uma parte disso deve ser, eu acredito que essas mortes são de o que eles chamam de bandidos. A polícia não está matando pelo trabalho, mas provavelmente as milícias estão matando pelo esporte. Estão matando para criar um número de cadáveres, para criar a sensação de segurança. Então, eles usam métodos de terroristas mais comuns. Esse é um governo de milícia que se desenha, essa possibilidade não está afastada do horizonte. Pelo contrário, isso pode virar um método. Então, será que eu esperaria, num outro tempo, que os militares mesmo se incomodassem com isso? Gente, isso é concorrência. Isso é concorrência ao monopólio da violência que o Estado tem. A gente para pensar. E gostaria de lembrar também que o golpe na Bolívia foi dado pela polícia e pela milícia, depois que o exército aderiu. É um fenômeno... Eu vejo isso como uma proposta de golpe, e todos os governadores aí criticam muito a fala desse ou daquele, porque aquele fez isso, fez aquilo, mas todos eles estão andando no fio da navalha e deve estar muito difícil gerenciar as polícias por ali. Deve estar muito difícil. Esse é um aspecto disso que
que Olha salta aqui, aos acabou de olhos. chegar a notícia que a homenagem ao Paulo Freire, que a Águia de Ouro fez em São Paulo, venceu o Carnaval de São Paulo. Olha que sensacional essa notícia. Sensacional, essa é muito boa Essa é mesmo, uma porque... notícia para se festejar mesmo, porque depois de tão Só para esculhambado, continuar aqui, quanto às instituições, forte. nenhuma delas está agindo para impedir isso, não. Miguel, elas não vão fazer isso. O Supremo não fez nada, o Ministério da Justiça não fez nada, a imprensa não está fazendo nada contra a violência mesmo que está acontecendo, não está dizendo, e o Congresso, como disse o Conde, não se solidarizou ao CID e não está fazendo nada. Então, este é que é o meu receio. Eu, que sou otimista, falo assim, gente, vamos aí parar com isso e vamos conversar a respeito, pelo menos. Porque tem uma parte enorme do Brasil falando, gente, isso não pode continuar, isso não pode continuar. Mas as instituições em si não estão fazendo mesmo nada, não. Vamos amarrar. Estão passando um pano. Nosso, com mais... O Miguel quer comentar, antes de eu fazer um ciclo aqui de leitura? Não, eu concordo. Eu acho isso extremamente perigoso mesmo. É um cenário... Eu só acho a diferença entre a Bolívia e o Brasil. Quer dizer, a Bolívia foi um golpe feito pelos milicianos e a polícia. Eu acho que o Brasil ele tem uma outra dimensão, entendeu? A dimensão do Brasil, felizmente, em relação à Bolívia, é mais difícil de se controlar. A Bolívia, assim como a Argentina, você controla uma cidade, você controla o país inteiro. A Bolívia, você controla uma cidade, você controla o país inteiro. Quem diria que eu ia ver o Aroeira preocupado e pessimista entre aspas, né, com a relação dos militares, e o Miguel Paiva segurando, falando, não é bem assim. Invertemos os papéis. É carnaval, é carnaval. É carnaval. É fantasia, mas, na verdade, assim, eu acho que é mais parecido do que parece, desculpa a repetição da palavra, mas a milícia e a polícia, isso é um ensaio. Você ensaia esse tipo de coisa num país feito a Bolívia. Eu respeito muito a Bolívia, os bolivianos, mas você ensaia porque é um país justamente menor e, como diz o Miguel, uma cidade controla tudo. Esse tipo de tecnologia e know-how é imediatamente entendido aqui. E está sendo usado, porque, pelo que eu ouvi e li, todos os estados do país têm graves problemas com a polícia. Ou seus governadores estão lá porque foram postos pela polícia, então estão representando esse grupo, polícias e milícias, ou são de oposição e estão andando no fim da navalha. Isso demora para se organizar, porque esse pessoal é ruim de jogo também, eles são meio... Mas tá aí o Olha quadro. só, deixa eu só fazer um comentário aqui, que é o seguinte, o meu argumento, né, para essa questão, por exemplo, do recrudescimento das milícias nos estados brasileiros todos, e a gente poder ter uma experiência diferente do que um golpe militar com tanque na rua do modo tradicional, e justamente ter uma engrenagem que ninguém imaginou que um dia poderia acontecer no Brasil, com as polícias militares mancomunadas com um governo claramente miliciano. O meu argumento é o seguinte, há 6 anos atrás, a gente não acreditava que a Dilma Rousseff seria impedida, porque a gente sabia que ela não tinha cometido crime, mas ela foi impedida. Depois veio a prisão do Lula. A gente também falou, não vão prender o Lula. Antes dele ser preso, era quase que inverossímil essa possibilidade. Prenderam o Lula. E ele foi ficando. Muita gente falava assim, não, vai ficar 2 semanas, 3 semanas, mesmo da esquerda. Não, foi ficando. Ficou 580 dias. Bolsonaro, não vai ganhar eleição. Ganhou. Amazônia tem gente lá tomando conta também, nada. Quer dizer, nessa espiral, o que está por vir no Brasil é pior. Possível é. Mas esses exemplos todos que você deu, Conde, concordo com todos, eles têm uma aparência institucional, eles são aceitos por parte da imprensa, são aceitos por parte da classe empresarial, variando um pouco de cá para lá, não são acontecimentos fora do padrão. Podem acontecer, estão previstos, entendeu? O golpe de Estado, hoje, não está previsto em nenhuma expectativa e não interessa. O golpe de Estado não interessa a muita gente, não interessa a boa parte dos executivos, a boa parte dos empresários, a boa parte da imprensa, porque eles sabem que vão perder a mobilidade que tem, entendeu? Então,
Um golpe de Estado hoje, nesses termos que a gente não conhece outro golpe de Estado que não seja o que já nos aconteceu. O golpe de Estado, de uma certa forma, vai se institucionalizando na medida que o tempo vai passando e que nada acontece. Quer dizer, nós vamos perdendo espaço, a cultura vai perdendo força, as pessoas vão ficando mais pobres, a política neoliberal vai se estabelecendo. Isso tudo aí eles estão expandindo as garras para tomar conta. Não sei de que maneira isso se efetiva, não sei de que maneira isso derruba um presidente, isso coloca uma junta militar ou coloca uma junta, não sei, não vejo assim, mas vejo essa política neoliberal se estabelecendo de uma maneira cada vez mais sólida. Entendeu? Agora, sem resultado, quer dizer, a pobreza aumenta, o poder de compra do salário é cada vez menor. Agora, eu queria... Isso é o resultado. É o resultado. O Miguel Iharueira, essa... Posso? Oi? Eu ia só completar uma coisa, porque é o seguinte, duas coisas. Uma, eu não sou otimista em relação a mim, já disse uma vez, e não sou otimista em relação ao curto prazo, porque eu vejo nisso uma coisa profunda que começou décadas atrás e vai demorar um tempo. Eu sou otimista porque eu vejo a esquerda se organizando e compreendendo coisas que ela não compreendia. Estou vendo a esquerda se organizando em torno de bandeiras. Vai se reorganizar e vai dar um trabalho enorme. Nós temos grandes dificuldades pela frente. Então, é por isso que eu sou otimista. Mas eu acho que a gente está se aproximando de um período de ruptura que não vai ser visível. O Miguel tem toda razão. Mas vai ter, em algum momento, os historiadores vão escolher um episódio e dizer aqui começou o golpe, se isso vier a acontecer. Aí, a colher que eu queria meter nessa conversa era o seguinte, o Brasil, essa complexidade toda que nós temos, cultural, social, econômica, étnica, etc., ela se resolvia nas eleições, por incrível que pareça. Você tinha, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, para certos cargos, você tem eleições, e aí o povo brasileiro pode julgar se aquele projeto vai continuar ou não, com todas as artimanhas dos veículos de comunicação, tudo mais, poder, campanha, etc. Isso dava uma certa, digamos, tranquilidade para quem concebia a ideia e aprovava a ideia de estar num país democrático, com legitimidade para os seus governantes. Agora, até a eleição ficou sob suspeita. Para mim, esse é a maior ameaça que a gente tem. Como é que a gente vai garantir a integridade das eleições municipais? Eu estava lembrando o que aconteceu com a Dilma Rousseff, a gente falou isso no último Távola, né? A ascensão do Witzel, assim, em 24 horas, sair do 4º lugar para ganhar as eleições do Rio de Janeiro, o Zema, em Minas Gerais também, fenômenos que vão se repetir. Porque o TSE e a instituição residual do país não tem condições técnicas para compreender e nem para operar, na minha opinião, um bloqueio a esse tipo de artefato, quer dizer, criminoso, que está acontecendo nos Estados Unidos também, com as eleições, a gente vê isso acontecer em vários lugares do mundo. Antes de passar para vocês, deixa eu ir para o bate-papo, está passando muito rápido o programa hoje. Deixa eu ler aqui. Assunção Capucci. Isso, Miguel, é a pior ditadura. Vamos nos acostumando aos poucos, sem rupturas abruptas, e levamos mais tempo para reagir. Perfeitamente, é uma questão temporal, né? Edson Eliodoro. Ninguém está dando devida atenção ou preocupação com o estado paralelo e criminoso chamado milícia, que pelo medo ou conveniência das autoridades vem conquistando território no país. Eu vou colocar agora aqui as imagens das charges do Miguel Paiva, só para a gente fazer também o ciclo aqui de degustação das imagens. Olha só, essa charge aqui foi da Bolsa de Valores. O Fernando Brito, do Tijolaço, está dizendo que amanhã a Bolsa brasileira pode tomar um tombo gigantesco, porque o coronavírus fez com que as bolsas europeias e americanas tomassem tombos nesses 2 últimos dias aqui. Passar aqui. Miguel, fala para a gente. Aqui, eu fui para trás ou fui para frente? Acho que foi para frente, Deixa eu ver, fui para frente. Aqui Fala. Não, fala, depois eu falo de todos. Isso aí foi aquela cena horrível da escola. Da escola. Verdade. E o aluno, estava filmando com o celular. É a única arma.
É. Uhum. Isso aí, essa charge aí, eu protelei muito para colocá-la no ar, mas acabou entrando. Esse isolamento, essa coisa do Bolsonaro achar que o Brasil inteiro está errado, só ele que está certo, né? É uma coisa infantil, né? Exatamente, infantil. Fantasia de carnaval, não. Realidade nacional. Que gracinha isso aqui. Tapa mamilos, tapas. Essa eu gosto. Tapas, Essa é uma indecência, né? Eu vi muita gente assim. Olha só, e aproveitando, não é não, ele não, é a Radical. E depois eu vou mostrar uma da Radical também para vocês. Aqui, o Bolsonaro, o Evandral vai com você, ano que vem, só escola cívicos militares na Sapucaí, tá ok? O carnaval me parece que não vai capitular diante desse governo. Né? Eu acho que nós todos vamos nos refugiar no carnaval. Ano que vem estaremos todos nas escolas de samba. Em algum bloquinho, pedir asilo. Cantando os sambas de protesto, entendeu? Eu queria dizer que esse é um programa de terça-feira gorda, mas a gente estava aí quase chegando à quarta-feira de cinzas, porque o tema estava ficando triste, estava ficando amargo, o golpe, as milícias, entendeu? Continua. Está triste, continua triste. Continua brabo o negócio. Nós estamos aqui fingindo que é carnaval, entendeu? Não me leve a mal, hoje é carnaval. Arueira, você quer emendar aí essa fala do Miguel? Acho que assim, você falou que o pessoal está alegre. Assim, e o que eu vi nos blocos não é exatamente o pessoal alegre. Os blocos que eu vi. No desfile é uma outra coisa. Mas nos blocos eu vi o pessoal com a cara preocupada o tempo inteiro. Em parte pelo policiamento, até os blocos autorizados estão brincando com quantidades enormes de policiais próximos a eles. Então, assim, os caras ficam preocupados, as pessoas... E eu reparei que o número de pessoas nos blocos parece menor. Eu não vi ainda nenhuma estatística ou número. Então, só para lembrar o seguinte, o que eu vi foi outra coisa, o pessoal ficando mais triste. Eu acho que é a consequência, acho até lógico, é a consequência do que está acontecendo e da presença ostensiva demais de muito policial. Uma parte pode até se sentir segura, mas a maior parte vai se sentir tensa. Então, eu acho que assim, nós temos alegria e ela aparece na criatividade, nas fantasias. Nós temos a porrada que a tradição dá nos políticos. Temos o carnaval do mundo inteiro batendo no Bolsonaro, é importante lembrar isso. Todos os lugares que estão tendo carnaval estão batendo no Bolsonaro. Então, estamos irmanados com os trabalhadores do mundo inteiro. Mas, assim, percebo que estamos também começando a ficar de saco cheio. Está começando a ficar muito cansativo para a sociedade brasileira carregar este enorme peso que este cara significa. Eu queria fazer só um comentário aqui que não tem a ver com o carnaval, mas tem a ver com o momento que a gente está vivendo, que o coronavírus chegou na Itália justamente na cidade onde eu morei, em Milão, entendeu? E eu tenho falado com meus amigos lá e a situação, eles têm me dito que a cidade está deserta. Né? É grave. Não tem ninguém na rua, as pequenas cidades em volta também, que foi onde apareceu, criticando o governo italiano por não ter tomado nenhuma providência em relação à quarentena de quem chegou da China. As pessoas chegavam sem sintoma e eram liberadas, entendeu? Então, mas o sintoma leva 15 dias para aparecer, de 10 a 15 dias. Então, isso aí pode assumir proporções desastrosas para a Itália, entendeu? Porque econômicas já. Quando o vírus... Não só para a Itália, para a Europa, toda a Europa como um todo. Exatamente. E vai passando para a Europa e tudo. Não tem como você evitar a propagação em países democráticos, porque você tem um mínimo de liberdade de ir e vir, que acaba favorecendo a expansão do vírus. Eu fiz uma matéria recente sobre... Tem um alerta de uma infectologista brasileira dizendo que para tomar cuidado no carnaval do Brasil. Você vê que a gente começou o carnaval todo mundo feliz, fomos para as sombras, as milícias e tudo mais, e agora a gente vai para o pânico, né? Total. Mas aí é que está. Só para dar informação. Essa questão do Brasil, agora com esse episódio da Itália, Coreia do Sul também, os casos exponencialmente aumentando, realmente o Brasil, daqui a pouco, não vai ter como ficar fora desse
os casos não estão simplesmente exponencialmente aumentando. Isso é dentro da previsão, porque a virulência dele foi estabelecida logo no começo. Isso é um vírus altamente contagioso. A taxa de mortalidade dele é baixa, especialmente, isso é porque eu conversei com alguns médicos, especialmente se seguirem os protocolos. Por quê? Esse vírus é perigoso para valer para pessoas com problemas pulmonares, problemas respiratórios, quem estiver com bronquites crônicas, etc. É relativamente inócuo para crianças. Eu vi um artigo muito interessante no meu país falando sobre isso. Então, o problema é que o pânico é a coisa que se estabelece primeiro. Há muita informação interessante que coloca as coisas no devido lugar. Resultado, tem gente manipulando. É claro que agências de informação e bolsas estão em polvorosa, porque tem muita gente ganhando dinheiro, evidentemente, e muita gente perdendo. Dizem que cada um desses movimentos de pânico no mundo, fortunas impressionantes mudam de mãos. Mudam de mãos. Boa quantidade sai de nós. Não temos nada com isso. Só para pontuar. Mas é uma epidemia. Pânico das bolsas, é com estatística, quer dizer, com os casos confirmados. Não é por boato, nada. Não é boato, não. Estatística de caso confirmado e a mortalidade são duas coisas completamente diferentes. A correlação dessa doença com o sarampo, com a gripe americana normal, com as gripes que a gente passa, quem morre, etc. Quando você bota isso numa tabela, é isso que os médicos estão falando. Não adianta a gente falar. Eles falam assim, não adianta, você fala e a imprensa só vai se ater à parte paniquenta da coisa, para criar mais pânico. E as bolsas se aproveitam, porque tem gente que aposta nas coisas conforme o vento. Mas é muito doido essa relação de uma doença que está contaminando o mundo inteiro, um perigo mundial, não, aí, relacionada Miguel, com a Bolsa, né? Não é relacionada à Bolsa. A Bolsa vive com esse negócio e está especulando para caramba. À medida que a imprensa especula, a Bolsa especula. Eles reformulam taxas de crescimento. Deixa eu só falar uma coisa importante. Quando você compara a mortalidade dessa doença, amigos meus, muito apavorados, assim, você tem doença pulmonar? Qual a sua idade? Etc, etc. Quando você vê a pessoa está fora, você pode ter doença. Essas doenças vão pegar no planeta todo. Vão. É gripe. Isso é uma gripe. O coronavírus é desse tipo. Vai pegar no planeta todo. O que vão fazer é o seguinte, você tem doença pulmonar, você tem ações na Bolsa de Valores. Você tem doença e ação, então eu queria... Você tem SUS. Você não tem assistência para todo mundo. Isso vai botar alguns podres, como qualquer doença muito contagiosa, bota alguns podres do capitalismo para fora. Mas que a manipulação ocorre no noticiário, gente. Nós sabemos disso, somos todos da área. A gente sabe que o jornal só vai dar atenção à parte de pânico das notícias e a Bolsa vai agir de conforme. Olha, posso falar com todo o meu coração de condão para você sobre essa questão do Jornal da União. Eu vejo um movimento forte nos jornais em não repercutir as notícias que tenderiam a ser mais paniquentas. A agência russa Sputnik News deu essa matéria sobre essa entrevista com essa infectologista sobre o quadro no Brasil e não saiu em mais nenhuma mídia. E eu vejo justamente essa recomendação, não se assuste, calma, não é bem assim, não sei o quê. Agora, a imprensa brasileira, não sei. A gente vê o que aconteceu na Europa. E aí, assim, eu sou amigo do Fernando Brito e ele é muito cético, ele é um dos caras mais céticos que eu conheço. E ele tá o tempo todo falando. Né? Eu acho que o Fernando está exagerando nisso que ele está fazendo. Mas, assim, vamos encerrar, inclusive, porque já chegamos no final do programa. Só vou ler aqui uns comentários. Olha só. Posso só falar um parêntese, assim. Não, você não pode, não vou deixar você falar mais nada aqui. Vou até arrancar minha boca aqui. Vai para o bloco, Aruera, vai para o bloco. Gente, deixa eu falar isso. Guerra e pânico nunca ferram os caras lá de cima. Ferram é o pessoal de baixo. Porque as pessoas pisoteadas são as de baixo. As pessoas que não vão ter SUS, as pessoas que vão se ferrar são as de baixo. Quem vai morrer na guerra ou no pânico é o pessoal de baixo. Eu sou contra a imprensa produzir o pânico, mesmo que em direções diferentes. Muito bom. Sou eu. Esse é o Aruera. Vamos lá, que a gente ama. Inclusive, quero destacar aqui essa química aqui no Távola Quadrada.
Solange, eu só estava lendo aqui o comentário da Renata Rubin, né? O famoso Salão de Milão acaba de ser adiado de abril para junho por causa do coronavírus. Leandro Venturama, super flare com 25% de chance de acontecer até 2024, segundo geólogos. E agora eu boiei aqui, porque eu não sei, super flare, o que seria? Solange Duarte, concordo que tem muita repressão em alguns estados, toma material reciclado, ameaça de ir preso. Gente, antes de terminar o nosso Távola Quadrada, eu hoje faço questão, eu quero mostrar o desenho que eu ganhei do querido Miguel Paiva, uma chantagem que eu fiz com você, né? Totalmente. A Radical, o condão está nas nuvens, né? A Radical só para mim, no sofá, com as pernas cruzadas, tipo a Sharon Stone no Instinto Selvagem. Antes de descruzar, ou depois. Eu sou rainha. Obrigado, Miguel Paiva, pelo carinho, por essa linda, enfim, menção aqui. Eu vou botar num quadro bem grande, tá? Vou colocar aqui no meu Isso aí eu queria também dizer que o Conde escreveu uma introdução para o meu livro, que vai sair agora pela 247, maravilhosa também. Assim, eu não consegui chegar ao fim, porque eu ficando emocionado, e é muito bonito, realmente muito bonito. E eu peguei carona. Estava enorme. Peguei carona. Ele cortar um pouquinho, mas ele cortou só um pouquinho. Peguei carona no o Aroeira Conde, também. O Aroeira na chantagem? Miguel ficou com pena de mim, vai me dar um desenho também. O Aroeira, não, eu ia presentear vocês todos, inclusive o Eric Nepomuceno também, que também escreveu. O Aroeira escreveu as orelhas do livro, o Eric o prefácio e o Conde a introdução. Então. Sensacional. Com essa aliança toda, o livro consiga vender. Obrigado, gente. Vou passar aí vocês fazerem as considerações finais. Já passamos do tempo, mas é carnaval, tá nem aí, então vamos lá. Olha, amanhã às 4h, quarta-feira, tem um dos momentos da televisão que eu mais gosto, que é a apuração do desfile da Escola de Samba. Estação Primeira de Mangueira. Eu acompanho Mangueira, nota 10, entendeu? Eu fico acompanhando. O ano passado já foi uma festa, eu espero que esse ano se repita, entendeu? É emocionante. Muito bom. E aí, o Aroeira, nota 10? Eu, assim, raramente acompanho essa quarta-feira, esse momento na TV. Mas eu queria dizer uma coisa importante, assim, porque, de certa forma, eu fiquei defendendo esse ponto aqui. Eu sou um cara que acredita, a gente falou do CID, falou do carnaval, falou do coronavírus, e eu sou um cara que acredita o seguinte: todos os pânicos, guerras, na hora que acontece um grande problema, qualquer tragédia na humanidade, quem vai pagar o pato é o trabalhador, é o cara que está debaixo, lá no fundo da pirâmide social. Então, assim, e muitas vezes eu percebo que até mesmo as pessoas muito bem intencionadas não lembram uma pessoa ousada que quer atacar alguma coisa importante, que faz como o Cid, que sobe no retroescavadeira, não lembra que, dependendo da reação que houver, quem vai pagar o pato é gente ferrada, fodida, pobre, é o jovem negro, é o gay, o homossexual, é o cara que está... Então, é importante só lembrar dessas coisas. Por isso que eu insisto nesse ponto, insisto nessa questão que ocupa todos os nossas áreas de expertise. O linguista, o cartunista, o teatrólogo, todos eles. Quando tiver um vírus que só ataque os ricos, aí... Puxa, seria uma coisa interessantíssima, mas é praticamente impossível eles não escaparem. Eles conseguem coisas impressionantes nas suas mansões isoladas. Na história, né? No século passado, uns vírus que aconteceram na antiga Rússia, outros vírus que aconteceram na Alemanha, no próprio Irã. Então, quero só lembrar que, assim, que o efeito colateral geralmente tem nome, endereço e vai direto ao ponto. Ele vai ferrar quem está embaixo. Sempre. É uma coisa importante para a gente ter em mente em relação a tudo que a gente faz. Maravilha. Combate ao vírus. Como sempre, o recado do Aroeira muito forte, sempre dado, o pessoal super curtindo aqui o nosso papo, dizendo, teve gente que disse assim, vocês são meigos. Tão fofo. Somos meigos. E aí, Carnaval.
a gente se encontra na semana que vem. O Távola Quadrada ganhando um ritmo muito forte, né? A gente não para, né? Toda semana é muito bom. Sempre gostoso, sempre restaurador conversar com vocês. Espero ansiosamente toda semana. 10 horas, hoje às 10 horas, né? Reprise. Hoje tem reprise do 247, 10 horas, que também tá muito legal. Tá bom? Convidando todo mundo para ir para lá para ver a reprise também. Quem sabe a gente não muda o que a gente falou na reprise, né? Tchau, gente. Bom carnaval, um resto de carnaval. Beijo para vocês. Tchau, gente. Boa quaresma, boa quaresma.